Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor na área. Vamos lá para mais um podcast, mais um bate-papo semanal. Esse bate-papo aqui eu tenho certeza que vai ser bom para você, então já fica ligado, abre o teu coração, abre a tua mente. Hoje eu queria trazer um conteúdo um pouco diferente, eu queria contar algo que aconteceu essa semana, há poucos dias atrás comigo. Eu não sei quantos de vocês que nos assistem que são pai ou mãe de crianças, de meninos, ou talvez que você planeja ter filhos. Então, como cristãos, esse é um mandamento, né? Esse é um mandato do Senhor, que nós cresçamos e multipliquemos. O mundo hoje em dia fala sobre não ter filhos, mas nós realmente cremos no propósito da procriação e da multiplicação, né? Cumprindo esse ID, eu e Maíra tivemos 3 meninos e nós estamos com um de 8 anos, quase 9, e ele se chama Noah. E algo aconteceu essa semana. Eu sempre aprendo muito com o Noah. Deus fala muito comigo com o Noah. É incrível. Desde o nascimento dele, eu sou muito abençoado por esse menino. Eu tenho recebido revelações e dispensações da graça, do amor de Deus, mediante a minha paternidade com o Noah e também com os outros dois, Judá e Zion, né? E essa semana eu estava em casa e eu ia saindo para vir trabalhar e o Noah estava tendo uma aula de reforço em casa. E a professora me chamou e ela falou: Olha, seu Vitor, eu preciso conversar com você porque o Noah não está querendo fazer a matéria, né? E aí, na hora, eu não entendi muito bem, porque o Noah geralmente ele é uma criança que gosta de estudar e faz as coisas direitinho, né? E eu virei e falei, mas o que está acontecendo? E ela disse, nós estamos numa matéria aqui sobre a evolução darwiniana e ele não está querendo fazer ou aprender sobre o assunto, né? E aí eu, na hora, me recordei de que anos atrás nós estávamos em uma viagem e nós fomos visitar um zoológico. E lá no zoológico, lá nos chimpanzés, na área que tinha os chimpanzés, tinha uma grande imagem, né, da teoria de Darwin. E a teoria de Darwin, para quem não sabe, é aquela teoria da evolução que diz que o homem veio do macaco. E tava lá a teoria, e o Noah ficou olhando assim, atento. Ele tinha na época uns 6 aninhos. E aí ele me perguntou, papai, o que é isso aqui? Né? E na época eu expliquei para ele. Falei, filho, isso aqui é uma teoria, isso não é uma verdade absoluta, é uma crença, né? A ciência acredita, chegou a algumas conclusões baseadas em alguns fatores que eles têm sobre a evolução do homem, ou sobre de onde o homem veio. E alguns acreditam que o homem veio do macaco, mas não é o que nós acreditamos. Eu ensinei para o Noah o que nós acreditamos. Nós somos criacionistas, nós cremos na criação, né? A partir de Deus, nós cremos que o que a Bíblia diz, que o homem veio do pó da terra e o Senhor soprou o seu espírito na nossa narina, né? E daí o homem foi criado. Expliquei para ele tudo aquilo. Quando os anos se passaram, essa semana, justamente a professora bateu nesse quesito. E o Noah estava desolado, gente. O Noah não queria fazer o exercício, não queria aprender e começou a chorar para mim. E começou a dizer, pai, eu não quero fazer isso, você me disse que isso não é o que a gente acredita, não é o correto, né, a forma que ele recebeu. Que eu disse que não era certo, que aquilo não era de Deus e tudo mais. E eu virei para ele na frente da professora e comecei a falar para ele, filho, é importante que você aprenda que existem outras formas de pensar. E você precisa respeitar as outras formas de pensar, que não são a sua forma ou a cultura da nossa casa, aquilo que nós acreditamos aqui. E isso não significa que você ouvir e vai aprender, isso não deve mudar aquilo que nós acreditamos e aquilo que você acredita. E aí naquela hora o Noah virou para mim e ele fez a seguinte colocação, cara, isso quebrou meu coração naquela hora. Ele virou e falou, pai, mas e se eu esquecer a verdade? Né? Pai, e se eu, ao ouvir e aprender sobre essa evolução, e se eu esquecer aquilo que o Senhor me ensinou? E eu virei para ele, olhei no fundo dos olhos dele e disse, filho, o papai sempre vai estar aqui para te lembrar a verdade. Né? Cara, como eu disse, eu aprendo tanto com os meus filhos. E eu tenho tentado
ensiná-los não a colocarem eles, não a colocá-los numa bolha evangélica, né? E a gente tem essa tendência como cristão, né? De querer proteger o nosso filho dos ensinos do mundo, de tudo aquilo que a gente acha que é errado, e a gente quer privá-los até de conhecer outras coisas, ou de ver. E claro, a gente precisa filtrar, óbvio, né? Mas a gente também precisa, no momento correto, mostrar para eles, olha, existe isso aqui, isso é um fato. O mundo se move dessa forma, né? Nós não. O mundo ensina isso aqui, nós ensinamos outra coisa, né? E levá-los realmente a pensar e a tomar suas conclusões embasados, claro, na nossa influência de pai e mãe, né? O Noah sabe que eu o amo profundamente, ele sabe que eu sempre vou ensinar para ele o melhor, e por isso a maior influência que ele tem na sua infância é de mim e da Maíra, dos seus pais, né? E nós, como pais, eu não sei se você é pai ou mãe, mas já fica o ensino para você que um dia vai ser em nome de Jesus. Nós precisamos sim ensinar os nossos filhos e precisamos falar para ele aquilo que é a realidade, aquilo que nós cremos, aquilo que nós não cremos hoje, enquanto eles são pequenos, enquanto a nossa influência é a maior na vida deles, porque vai chegar um dia em que muitas outras influências vão pesar. Mas quando eles têm uma base bem estabelecida, naquele momento de dúvida, ele vai escolher ficar com a base que ele recebeu na infância. Então, é muito importante, é por isso que a Bíblia vai dizer, ensina o teu filho no caminho do Senhor. Ensinar o filho no caminho do Senhor não é ensinar ele a recitar versículo bíblico. E sim, é importante ele aprender a recitar versículo bíblico. Não estou dizendo que não, é importante. Mas mais importante do que ele memorizar o versículo é ele realmente ter revelação dos princípios e valores da palavra, né? Então ele podia saber recitar que o homem foi criado do pó da terra, ou no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e ele ter aquilo de uma forma religiosa. E ele ter aquilo de uma forma só decorativa, ou seja, de decorar na cabeça dele. Mas ele não ter aquilo incrustado. Eu prefiro ensinar os meus filhos os princípios e valores. Eu tenho tentado fazer isso. Sabe, ensinar princípios e valores. E eu tenho visto que quando ele tem se conflitado, e eu falo do Noah porque ele é o mais velho, então as experiências vêm primeiro para ele. E quando conflita com o ensino do mundo, com as crenças diferentes ou crenças divergentes, ele já tem uma noção crítica para dizer, cara, isso aqui não foi o que meus pais me ensinaram. Isso daqui não é o que Deus aprova. Isso não é o que Deus gosta, o que Deus não gosta, né? Então, é incrível ver o meu filho mais velho, de 8, quase 9 anos, virando para mim dizendo, pai, eu não quero correr o risco de esquecer a verdade. Eu não quero correr o risco, sabe? Eu não quero nem ouvir, porque eu não quero correr o risco, né? É mais ou menos isso. E, tipo, eu entendo o coração dele. Que coração lindo. O coração dele precisa ser o nosso também. Cara, eu não quero nem saber. É claro que não é possível, porque faz parte da matéria. Ele tem que aprender. Mas esse coração profundo de amar a Deus e amar as coisas de Deus ao ponto de dizer, cara, eu não quero nem saber disso, porque pode ser que isso me tire do caminho, que isso me tire do propósito, que isso roube a verdade de mim, então eu prefiro nem chegar perto. Esse é o coração do meu filho de 8 anos, cara, e eu aprendo tanto, cara, porque às vezes a gente brinca com fogo, né? Às vezes a gente vai naquele lugar que a gente sabe que não deve ir, a gente quer tocar naquele lugar que a gente não deve tocar, a gente quer provar daquilo que a gente sabe que não deve provar. E quando eu ouço meu filho falar isso, sabe, eu vejo uma criança que está no mundo e que não quer ser consumida pelo mundo. E esse tem que ser o nosso coração. Nós precisamos estar no mundo, nós precisamos sim entender as coisas do mundo, até mesmo saber, mas nós não podemos permitir que o mundo nos contamine, ou nos consuma, ou nos influencie. Sabe, eu gosto muito de um versículo que Jesus disse lá em João 17,15, ele disse, olha, ele está fazendo uma oração a Deus, ele diz, pai, eu não peço que você tire eles do mundo, eles somos nós, os seus discípulos, os seus filhos. Eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes do mal, né? Então Jesus está dizendo, olha, eu não estou pedindo para que eles sejam arrancados do mundo. E muitas vezes nós temos essa mentalidade escapista, né? Aquela mentalidade. Hoje no Brasil tem se falado muito do Maranata, e eu amo o Maranata. Eu amo a volta de Jesus, eu oro pela volta de Jesus, mas eu não fico esperando a volta de Jesus para eu escapar do mundo, porque Jesus não me mandou escapar do mundo ou fugir dele, mas mandou eu perseverar, mandou eu encarar o mundo e vencê-lo. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Né? Jesus cumpriu exatamente o seu propósito. Então, a gente não tem que ter essa mentalidade de eu vou me fechar numa bolha, eu vou me colocar aqui num lugar onde eu vou me fechar, numa sala de oração ou num culto, e eu vou passar 24 horas do meu dia aqui orando, porque eu não quero encarar a realidade dolorosa do mundo. E amém pelas salas de oração, amém pelos cultos, nós temos tudo isso aqui na Link Church, e nós vamos continuar orando e buscando o Senhor, mas nós não nos eximimos de ir ao mundo influenciá-lo. Nós não nos eximimos de conhecer o que está acontecendo no mundo, né? De ser aqueles crentes alienados que, não, eu nem sei o que está acontecendo politicamente, eu não sei o que está acontecendo na cultura, eu nem sei o que está acontecendo. Não, nós sabemos e nós queremos saber porque nós queremos influenciar o mundo. Se nós nos afastamos do mundo ao ponto de nós não sabermos o que está rolando, a gente não tem como influenciar. Né? Mas ao mesmo tempo nós não podemos estar tão dentro do mundo ao ponto do mundo nos consumir. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue que nós precisamos encontrar esse equilíbrio para nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Porque foi isso que Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Não é sal no saleiro, ou seja, sal dentro da igreja ou sal lá no céu. É sal no mundo. Então é sal no mundo. Para quê? Para trazer sabor para o mundo. É luz do mundo para trazer luz na escuridão. Né? E é esse evangelho que eu e você precisamos viver. É esse evangelho, cara, de que eu entendo os problemas do mundo, eu entendo as dores, eu entendo que todo mundo caído, cheio de problema, de bronca, de dor, mas eu sou uma solução para o mundo. Deus me plantou nesse mundo para ser solução. Deus me plantou nesse mundo para, de alguma forma, eu saciar a dor dos aflitos. De alguma forma, eu dar um abraço em quem não seria abraçado. De alguma forma, eu dar uma palavra de ânimo para quem não receberia a palavra de ânimo. De alguma forma, eu ser a voz para quem não tem voz. De alguma forma, eu fazer a diferença no mundo. E eu e você precisamos ser essa Bíblia que o mundo ainda não leu. Né? A Bíblia, ela não é para o mundo. A Bíblia é para os cristãos, é para mim e para você. Mas eu e você somos para o mundo. E nós somos a Bíblia que o mundo está lendo todo dia, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no mercado de trabalho, seja nas empresas, na educação, na faculdade, na escola, onde você estiver, o mundo está te lendo. E eu espero que você possa ser um influenciador desse mundo. Que Deus te abençoe. Se você curtiu esse episódio de hoje, comenta aí embaixo o que mais te tocou, o que mais te marcou. Essa história do Noah me marcou, e se ela te marcou também, comenta alguma coisa, curte, te inscreve. Quinta que vem temos mais um encontro marcado aqui. Mesma hora, mesmo canal. Deus abençoe, até lá.